Inclusive, essa reunião durou quase 2 horas, entre Brasília e até Assunção, capital do Paraguai. Também por quê? Porque o ministro da Justiça, Wellington César Lima, está lá para agendas no Mercosul com outros ministros da Justiça de outros países que fazem parte do Mercosul. E logo depois desse anúncio, essa reunião de emergência foi convocada com esses integrantes do Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e também o Palácio do Planalto, para ter um alinhamento do discurso. Até então, até agora, inclusive, nenhum ministério se pronunciou. Nem Justiça, nem Defesa, nem o Palácio do Planalto, como a gente trouxe aí com o Pedro Moreira. Justamente um tom de cautela. A postura nesse momento, após essa classificação dos Estados Unidos, é cautela para unificar o discurso. Quando tiver esse alinhamento entre os ministérios, o discurso e a frase vai ser a mesma, vai ser colocada na imprensa, na sociedade, como o mesmo discurso. Por isso, e há um outro bastidor aqui que o Gustavo Uribe traz pra gente também, é que nessa reunião de ontem de emergência que foi convocada, o presidente Lula pediu um estudo completo dos impactos aqui no Brasil após esse anúncio de classificar essas duas facções como grupos terroristas. Aí sim, para ter um embasamento para a abertura de um diálogo com o presidente norte-americano Donald Trump e também numa tentativa de demover os Estados Unidos dessa decisão. Então a gente traz essa informação também, mas a gente tem até uma arte também, Carol, que para detalhar a diferença de uma organização criminosa e um grupo terrorista, e é justamente nesse ponto que a gente vê desse lado esquerdo da tela, para quem está acompanhando, o que o governo brasileiro até aposta nessa questão e explica diversas outras ocasiões o que é uma organização criminosa, que é diferente de uma organização terrorista na avaliação do governo. A organização criminosa, que são as facções brasileiras, elas não impõem uma ideologia nem religiosa. Elas miram o lucro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí por isso que tem uma tentativa de descapitalizar o crime organizado, que é tirar o dinheiro do crime organizado. E aí a gente vê mais uma vez foco em dinheiro e a violência para o lucro, com vítimas diretas, rivais e agentes públicos. Tudo isso para ter um poder, uma violência para o lucro, mas o foco da organização criminosa, da facção brasileira, é sempre o dinheiro. O governo brasileiro também coloca esse discurso em outras ocasiões e autoridades de segurança pública também. Do outro lado, a gente tem a explicação do que é um grupo terrorista. Justamente impõe ideologia com questões religiosas ou sociais, lucro financia os ataques. E aí eu já pulo para o último ponto, alvos simbólicos. A explicação de um grupo terrorista é justamente que sempre nesses ataques, e aí financiados pelo lucro, tem um alvo simbólico, como em outros ataques que a gente já acompanhou ao longo do começo dos anos 2000, depois da década de 2010 para frente, em outras ocasiões. E aí essa é a explicação da diferença entre uma facção e um grupo terrorista. A explicação do governo brasileiro, de Polícia Federal, da Interpol também, que classifica dessa forma o PCC e o Comando Vermelho como um grupo de organização criminosa e não como um grupo terrorista.